Graça e paz. Deixa eu compartilhar com você algo que tocou meu coração na manhã de ontem, ao ler o livro de Crônicas. Estava lendo o capítulo 20, na vitória que Deus havia dado ao rei Josafá. Diz a Bíblia que Josafá foi um rei que reinou sobre Judá durante 25 anos. E ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E Josafá estava um certo dia, talvez no seu palácio, tranquilo, quando chegou algumas pessoas e lhe disse que uma grande multidão estava indo a caminho de Judá. E diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Naquele momento, daquela notícia, Josafá temeu. Imagine você na sua casa, tranquilo, e alguém bate a porta e você recebe uma terrível notícia, de algo que você não esperava. Que situação, né? Pois é, a primeira lição que eu tirei, que essa palavra me ensinou, foi que Josafá temeu, mas ficou de pé. Josafá se colocou de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele temeu, mas ele não se prostrou. Ele temeu, mas ele não se ficou cabisbaixo com a situação. Antes, ele orou ao Senhor e ele colocou-se de pé. Ele não foi procurar socorro na casa de um amigo com os conselheiros, mas ele foi na casa do Senhor. Ele foi para a casa do Senhor e porque ele conhecia a soberania do nosso Deus, ele disse assim: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá sabia o rei, o Deus a quem ele servia, ele tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que fazia as coisas retas aos olhos do Senhor. Ele sabia o poder que tinha o Deus dele, por isso que ele foi procurar socorro na casa do Senhor. A segunda coisa foi que Josafá reconheceu a sua fraqueza. Ele, ao orar a Deus, ele disse que em nós não há força perante este grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazermos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia a direção certa para onde olhar. Ele colocou os seus olhos voltados ao Senhor. Então, ele temeu e colocou-se de pé. Ele não sabia o que fazer, mas olhou para o Senhor. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer em certas situações e ficamos correndo para um lado, para o outro, sem achar a solução. Mas Josafá, ele olhou na direção certa. Ele olhou para o Senhor. A terceira lição, que tocou o meu coração, foi que Josafá adorou o Senhor em meio à luta, em meio à crise. Ele adorou ao Senhor, ele louvou ao Senhor. E diz que toda Judá estava de pé diante ao Senhor. E veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel e disse a toda Judá e ao rei Josafá que não tivesse medo, porque aquela batalha não era dele, e sim do Senhor. Então Josafá adorou ao Senhor e fez mais. Josafá aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que levantassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre.
Neste momento, ele não focou a sua visão, as suas forças no problema, mas ele focou em adorar ao Senhor, em levantar, né, como diz, em levantar a majestade santa de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Confiança, né, que nós devemos ter em Deus, em colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, em colocar nossas situações difíceis na mão daquele Deus poderoso que tudo pode, e descansar, colocar e confiar na solução. E o final disso tudo, né, está lá no capítulo 20. O Senhor deu vitória a Josafá, a Judá. Ele não lutou, não precisou lutar, mas o Senhor lutou por ele. O Senhor lutou por Judá. E o Senhor também está a lutar por cada um de nós. Ao invés de reclamarmos, ao invés de prostrarmos, ao invés de murmurarmos, né, que nós possamos ficar de pé diante de uma situação difícil, que nós possamos olhar na direção certa, que é Jesus, que é o Senhor, que tudo pode, que nós possamos adorar ao Senhor, louvar, porque enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos, o Senhor estará lutando por nós. E que nós possamos ter vitória e descansar no Senhor. Um bom final de semana para todos.